meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. Então o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus.
Cristo, palavra de Deus. Podemos nos sentar um breve instante, queridos irmãos, queridas irmãs. Quarto domingo da Quaresma, assim como no Advento, o penúltimo domingo, é um domingo em que a liturgia usa a cor rosa para simbolizar a alegria. Por isso, domingo Letare, o domingo do Alegra-te. É a alegria da nossa proximidade com a Páscoa. Já passamos da metade da Quaresma, já estamos mais próximos da Páscoa e nós nos alegramos. É como se fosse hoje uma parada no meio dessa caminhada que nós estamos fazendo para o deserto, em que a gente sobe num monte como este, em que a gente está, e vê ao longe, já mais perto do que longe, né? O ponto de chegada, a nossa meta. É uma pausa restauradora que nós fazemos hoje, já nos alegrando com a meta da Páscoa. E é isso que nós escutamos na liturgia de hoje. No livro de Josué, nós escutamos a chegada do povo de Israel à Terra Prometida. Depois de 40 anos caminhando pelo deserto, eles chegam à Terra Prometida e lá celebram a Páscoa. Lá comem dos frutos da terra. Eles que passaram muitos e muitos anos comendo o maná que caía do céu no deserto porque não havia comida, ali tinham comida em abundância, frutos, grãos, e celebraram a Páscoa. O Salmo canta essa suavidade, essa bondade do Senhor, que sai ao nosso encontro para nos salvar. E a segunda leitura, São Paulo nos fala de que em Cristo nós somos novas criaturas. O Pai nos renova e nos renova nos reconciliando com Ele. E disso se trata a Páscoa que nós celebramos, a nossa reconciliação com Deus. A nossa amizade com Deus se reata, o nosso vínculo com Deus se aproxima, nós fazemos as pazes, nos reconciliamos, porque Cristo, na cruz, fez com que isso fosse possível. Na cruz, Cristo nos reconcilia com Deus Pai e na ressurreição, na sua Páscoa, Ele nos dá a vida plena, a vida em abundância, a vida verdadeira, a vida que vem de Deus. E é isso que nós vemos o que acontece no relato do filho pródigo. Esse relato que na verdade os exegetas falam que não deveria se chamar o filho pródigo, né? Não é o filho pródigo aqui o grande protagonista, é o pai. É a parábola do pai misericordioso. E é uma parábola que tem tudo a ver com o tema que nós estamos trabalhando na Quaresma deste ano, aqui no santuário, na conquista da nossa tenda lá embaixo, onde está a nossa cruz da unidade. A filialidade. Esse evangelho é dos grandes evangelhos em que Jesus trabalha a filialidade, o se sentir filho diante de Deus. Nós escutamos a história de um pai com 2 filhos, e 2 filhos que não sabiam ser filhos. Eles não sabiam o que significava ser filho. Eles viviam com um pai amoroso na sua casa, mas eles ainda não tinham dado o passo de experimentar esse amor do Pai, de reconhecer esse amor do Pai. Nós conhecemos bem a história, eu não preciso repetir a história aqui, porque mesmo quem deu uma piscadela aí, uma distraída, uma conversada durante o Evangelho, sabe muito bem como é a parábola do filho pródigo. O que talvez a gente não conheça, e é muito interessante a gente conhecer, são algumas implicações sociais e culturais daquela época, que nos ajudam a entender um pouquinho melhor o que realmente acontece nesse evangelho, nessa parábola. A primeira coisa, o filho mais novo, quando pede a herança do pai, desonra o pai. A herança, em geral, a gente recebe quando o pai morre, certo? Quando os pais morrem, o filho, com o pai em vida, pede a herança do pai. Desonra, assim, o pai. Corta bruscamente a relação com o pai. É como se ele estivesse falando
o Senhor para mim morreu. Eu não quero ter relação com o Senhor. Só que o povo de Israel era um povo muito familiar. Então eles tinham a família, o que a gente chama de família biológica, né? Pais, irmãos. Só que também tinham a família ampla. E a família ampla era muito ampla. Muitas vezes o povoado inteiro, eles viviam, a maioria deles, em pequenos povoados. O povoado inteiro se sentia da mesma família. Era como se fosse um pequeno clã. E quando o filho corta relações com o pai e com a família, ele corta a relação com o povo inteiro. Acontece um pouquinho isso nas nossas vizinhanças, né? Se acontece ali alguma briga familiar na nossa vizinhança, a gente toma a dor do outro, né? Se eu vi o que fulano fez com o pai dele, que coisa feia, não vou mais falar com o fulano. Funciona um pouquinho assim. E no povo de Israel funcionava ainda mais. O filho mais novo sai da sua casa, rompe a relação com o pai, mas vai para um lugar distante. Essa palavra no grego, lugar distante, também significa um país estrangeiro. Ele sai de Israel. E o povo de Israel, que era ainda mais bairrista que os recifenses, recifense é bairrista, né? O povo de Israel, que era muito bairrista, falavam, quem está fora do povo de Israel não é nosso, são os pecadores, não são do povo escolhido. Ele sai do povo escolhido, do povo santo, e vai lidar com um país chamado de pecador. Ele rompe não só com a família, ele rompe não só com o povoado, ele rompe com o povo inteiro. E isso é uma causa de grande desonra para o pai. Grande desonra para a família. E ele então sai de casa nessa situação, desonrando a todos. Depois, lá no país estrangeiro, depois de ele ter gastado todos os seus bens, o seu grande sonho, na época de uma grande fome, era ser funcionário. Ele deixa de ser filho, perde essa dignidade de ser filho, perde a dignidade humana de pertencer a uma família, e ele vai então trabalhar para uma pessoa que ele nem conhecia, uma pessoa com quem ele nem tinha relação. E essa pessoa trata ele da pior maneira possível. Vai trabalhar com os porcos, mas nem a comida dos porcos ele podia comer. Ele perde totalmente a dignidade dele. E aí então ele se lembra do pai e volta. Quando ele volta, isso é muito interessante. O pai vê ele de longe e sai correndo, certo? Para abraçá-lo e beijá-lo. Sinal de carinho, sinal de saudades, sinal de perdão. Mas também alguns estudos indicam que o pai não faz isso só por esses sentimentos paternais, de carinho, de saudade. O pai faz isso porque ele sabia o perigo que o filho estava correndo ao voltar para a terra dele. Uma pessoa que tinha desonrado a todos poderia ser tratado com muita violência, com muita hostilidade pelo povo. E o pai, então, corre em direção ao filho que está lá longe para proteger o filho. Porque se vissem que o pai o acolhia com um abraço e com um beijo, não iam fazer nada contra o filho. O pai estava acolhendo de volta na família e no povo. Olha só, né? Esse pai misericordioso. Só que é mais interessante também. Naquela época, não era bem visto que uma pessoa mais velha e importante corresse. A não ser se fosse um caso de uma emergência, né? Algum perigo. Porque a pessoa mais velha tinha que arregaçar a túnica para correr. E isso era um sinal de falta de dignidade. Ou seja, o pai perde a própria dignidade na frente das pessoas para proteger o filho que estava voltando. Vocês percebem que o amor do pai é muito maior do que aquilo que a gente entende só na nossa cultura? Entrando na cultura deles, a gente percebe o grande amor que o pai tinha por esse filho. O abraço e o beijo mostram que o pai
o perdoava e o acolhia de volta. Mais do que isso, a túnica e o anel. Tragam a melhor túnica. O pai era um homem de posses, era um homem importante, era o dono daquela fazenda. Ele, então, ao entregar a melhor roupa para o filho e entregar um anel, em geral esse anel tinha o símbolo da família, o que ele está falando? Você está plenamente de volta, com todos os direitos de filho, com toda a dignidade de filho. Você que alimentou os porcos e não pôde nem comer a comida dos porcos, volta para o lar, com toda a dignidade. O pai mata o novilho gordo, o maior animal, o animal que eles guardavam para a Páscoa, para a grande festa. Mata o novilho gordo. E naquela época não tinha geladeira, né, gente? O que se cozinhava ali tinha que ser comido ali. O que significa isso? O pai convida o povo todo para essa festa. Por quê? Quem vinha para a festa estava manifestando publicamente que aceitava a vontade do pai e que acolhia de volta o filho. Participar da festa era uma manifestação pública. Nós acolhemos de volta esse rapaz. Então o pai faz esse banquete, mata o novilho gordo, o novilho de festa. Olha só esses detalhes. O único que nesse relato não aceita a vontade do pai é o outro filho. O filho mais velho. Não aceita. O filho mais novo tinha passado de ser filho para ser funcionário de uma pessoa estrangeira, mas aqui ele volta a ser filho. O filho mais velho, que nunca saiu de perto do pai, passou a vida inteira não se sentindo filho. Passou a vida inteira se sentindo um funcionário. Eu trabalho para ti há tantos anos e você nunca me deu um cabrito. Estava junto do pai, mas se sentia um funcionário do pai, não se sentia filho. E estava ali buscando uma retribuição. Estava ali buscando um merecimento. E porque ele não se sentia filho do pai, ele também não se sentia irmão. Ele fala, né, essa expressão que até nós usamos muitas vezes, quando a gente está brigado com alguém. Esse teu filho saiu, gastou os bens, esse teu filho, ele não se sentia irmão do seu irmão. Tratava ele como esse teu filho, distante, com raiva. O filho mais novo, que começa a história sendo o mal da história, se arrepende, se converte e volta. O filho mais velho, que começa sendo o bom da história, tinha o coração endurecido, não conseguia entrar em comunhão com o pai. O filho mais novo se reconcilia com o pai. O filho mais velho não. O filho mais velho termina a história brigado com o pai. Esse evangelho nos mostra que nós precisamos crescer em filialidade, aprender também a ser filhos de Deus. Muitas vezes nós agimos como filho mais novo e nos afastamos. Ainda não aprendemos a ser filho. Mas muitas vezes nós agimos também como filho mais velho. Estamos aqui na igreja, mas não descobrimos ainda o que significa o amor do Pai. Não descobrimos ainda o que significa perdoar. Não descobrimos ainda o que significa amar sem limites. Aqui nesse evangelho, Jesus estava falando para os fariseus e para os mestres da lei, certo? Nesse evangelho, os fariseus e mestres da lei criticavam que Jesus estava com os pecadores. E o que essa história mostra? O filho mais novo são os pecadores. Os que pecam, que se afastam de Deus, mas ainda podem voltar a aprender a ser filhos. O filho mais velho são como os fariseus e os mestres da lei, que não saem de perto do templo, da lei, de Deus, mas que não aprenderam ainda quem é Deus e como Deus age.
e o Pai é o próprio Deus Pai. O nosso pai fundador, o Padre Kentenich, dizia assim: para crescer no caminho da filialidade, para nós aprendermos a sermos filhos e filhas de Deus... Eita! Daqui é para vocês acordarem, hein? É o mais importante. Para nós aprendermos a sermos filhos e filhas de Deus, nós precisamos aprender a viver na presença de Deus, de forma simples e amorosa. Aprender a viver na presença de Deus de forma simples e amorosa. O filho mais novo aprendeu isso. Voltou para a casa do pai de mãos vazias, voltou para a casa do pai tendo perdido tudo, perdeu os bens, mas perdeu o ego, perdeu a dignidade, e voltou para a casa do pai mostrando quem ele era e pedindo perdão, disposto a mudar de vida. O filho mais velho não vivia na presença do pai de forma simples e amorosa. Queria só receber. Dava, mas esperando algo em troca. Se complicou com o perdão que o pai deu para o filho mais velho. Vivia ali num complexo, né? Vivia num complexo na relação com o irmão mais novo, na relação com o pai. O filho mais velho precisava aprender a se simplificar, a simplificar a própria vida e a viver o amor gratuito do pai. Que nessa quaresma, nesse restinho de quaresma, a gente possa, aqui no santuário, com os ensinamentos, com o poder educador da nossa mãe, na força da aliança, aprender a viver essa simplicidade na relação com Deus. Aprender a viver na presença de Deus de forma amorosa e simples, buscando a reconciliação. O sacramento da reconciliação é o sacramento da confissão. Tem tempo ainda de se confessar, daqui até a Páscoa, não deixem de se confessar. É importante. Esse é o caminho da conversão, esse é o caminho da reconciliação, esse é o caminho da filialidade que nós queremos trilhar aqui sob a proteção da nossa mãe.